Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão para a nossa avaliação. Então, a gente vai pegar as questões do quiz avaliativo que a gente fez, que é a nossa pré-prova, né? E a gente vai passar as questões lá. Se tiver alguma dúvida em cima de alguma, eu vou parando no detalhe um pouco mais. Vocês podem abrir o microfone e falar. Aí agora, se não tiver dúvida, eu vou passando um pouquinho mais rápido, mas eu vou fazer um comentário sobre a pré-prova inteira, e depois, se tiver alguma dúvida geral em relação ao conteúdo, porque ali a gente passou basicamente todo o conteúdo que a gente estudou até o momento, e aí, se tiver alguma coisa, é só pegar e chamar. Vou apresentar a tela aqui e vou abrir aqui uma prova para a gente poder para a gente passar questão a questão. Então, aqui na pré-prova, eu vou entrar na prova. As maiores notas aqui foi o Jader, o Carlos e o João Eduardo. Parabéns para vocês, conseguiram quase que fechar a avaliação inteira aqui. Vou entrar aqui na avaliação do Jader aqui e a gente vai passando questão por questão. Só para a gente poder entender melhor aqui. Tá visível a minha tela aqui? Tá sim. Joia. Então, eu vou passar questão por questão e depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir no microfone. Abra o microfone, por favor, e aí eu vou respondendo. A primeira questão aqui, se os nós consecutivos da lista estão em uma posição relativa contígua, então isso aqui eu falei um tanto de vezes que ia cair, né? Contígua é quando a gente tem um na sequência do outro. Então, está falando que a lista usa alocação encadeada. Então, quando é alocação encadeada, é o contrário, né? Os nós estão dispersos na memória. Se os dados estiverem de forma contígua, é baseado em vetor. Como aqui está falando que a alocação encadeada não é contígua. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Certo? Passando para a próxima aqui em relação à política de acesso. Isso aqui a gente já tratou bastante também. E é uma questão que recai várias vezes em diferentes tipos de cobrança, ou seja, como que eu acesso. Então, a gente sabe que tanto pilha quanto fila são tipos de lista. Então, deixa eu abrir aqui o print aqui. Então, a gente tem lá as nossas listas, que são estruturas gerais, né, que a gente não tem a política de acesso explícita. E aqui, derivando de lista, a gente pode ter dois tipos diferentes, né? Então, aqui a gente pode ter pilhas e filas, né? E aqui a gente tem as nossas variações, fila encadeada, e aí tanto faz a gente alocar estático ou dinâmico. Então, quando a gente fala que em listas, a gente não tem uma política definida. Então, lista, de maneira geral, a gente não tem uma política de acesso definida. Pode ser, eu posso inserir ou remover em qualquer local quando a gente pensa numa lista. Agora, quando a gente pensa aqui em uma pilha, aí aqui a gente já tem. Qual que é a política das pilhas mesmo? Last in, first out. Isso, é LIFO, né? Last in, first out. Ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. E aqui da fila, qual que é? First in, first out. Isso, é FIFO. First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quando a gente fala lista, a gente tem um tipo genérico e a gente está trabalhando com tipos especializados, que é pilha e fila. Aí a gente tem política de acesso. Certo? Então, voltando aqui, qual que é a política de acesso LIFO e FIFO? Então, LIFO, last in, first out. Ou seja, o último que entra é o primeiro que sai, é utilizado na pilha. E FIFO, first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai, utilizado na fila. Então, aqui nas opções, tinha algumas a descrição correta do que é LIFO, só que está falando que utiliza na fila. E a outra tem a descrição correta do que é FIFO, mas está falando que utiliza na pilha. Então, nas alternativas tem algumas inversões. Tranquilo aqui enquanto política de acesso? Sim, sim. Joia, tendo dúvida, é só destravar o microfone e fala aí. Agora aqui está falando que a atividade de programar requer conhecimento técnico em diversas formas de algoritmos e estruturas de controle de dados.
Acerca dos elementos técnicos que envolvam a atividade de programação, ajudem os itens a seguir. Isso aqui é questão de concurso. Em uma fila circular, o último elemento da fila é ligado de volta ao primeiro, de forma que a fila possa ser percorrida de maneira circular. Ou seja, é exatamente o nosso conceito de fila circular, né? Então, é verdadeiro. A gente fez a implementação de fila circular de maneira estática, então a gente fez com que, depois do último elemento, a gente passava para o primeiro, não é de forma natural, né? A gente fazia um if, se eu estivesse na última posição do vetor, eu pulava para a posição 0. Ou, se for implementação baseado em alocação dinâmica, é só a gente fazer o ponteiro do último elemento. Ao invés do ponteiro do último elemento apontar para nulo, ele vai apontar para o endereço de memória do primeiro elemento. E aí a gente vai ter uma estrutura também circular, uma fila circular, se for em implementação baseada em alocação dinâmica. Uma questão que a maioria das questões, o EDNAD, a POSCOMP, é concurso. Então, nas estruturas de dados. Então, a fila é uma lista linear no qual as operações de inserção e retirada podem ocorrer apenas no início da lista. Então, isso é falso, né? Porque está falando fila. Então, está falando que inserção e retirada ocorre apenas no início, ou seja, numa única extremidade. Não é. Fila, a gente faz a inserção no fim e remoção no início. Pilhas são utilizadas para controlar o acesso de arquivos que concorrem a uma única impressora. Não é, né? Então, isso aqui já seria fila. Então, quem concorre a uma única impressora, a gente utiliza uma fila para fazer uma fila de impressão. Devido às características das operações da fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como LIFO. Não, né? Estrutura LIFO é last in, first out. O último que entra, o primeiro que sai. Então, não é. Quando a gente fala fila, é FIFO, first in, first out. A pilha é uma lista linear em que as operações de inserção e retirada são realizadas apenas no seu topo. Verdadeiro. Devido às características de operações da pilha, o último elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como FIFO. Não, isso aqui é definição de fila, né? Então, a correta aqui é a definição da pilha aqui, em que todas as operações são realizadas numa única extremidade. E aqui tinha uma questão aberta. Importante, a ordem das questões não está batendo com a de vocês aí. Então, porque mistura tudo. E o importante, na avaliação também, vocês vão ter 2 questões por página, vocês têm que responder essas 2 para depois ir para a próxima. Então, não pode voltar por causa do modelo que a gente está trabalhando. Então, você responde as 2 e próximo. Oi. Não tem como o senhor mudar de eu poder andar nas questões e voltar na outra questão, porque às vezes eu não sei uma questão, mas se eu for para frente, às vezes eu posso ter mais tempo para fazer a outra, porque aí eu faço as mais fáceis. Uhum. Mas eu vou mudar o tempo, mas é por causa desse modelo que a gente está trabalhando à distância aqui, que eu, lógico, não dá para ter o controle do que cada um está fazendo em casa, e por isso que a gente está adotando esse modelo. Então, tipo, eu a prova para um tempo maior, mas vai continuar nesse modelo. Você tem que responder 2 para poder passar para a próxima. Certinho. Aí tem essa questão aqui, para poder criar a função skill e full, que deve retornar 1 se a lista tiver cheia e 0 se ela tiver espaço, né? Então, quer dizer que ela está vazia. Então, quando a gente pensa numa fila estática, até eu dei aqui a estrutura dela, o struct, que é o tipo tfila. A fila, eu tenho aqui um vetor do tipo inteiro, que é chamada fila, que tem a quantidade máxima de elementos, que é 10. Então, como que eu sei se uma fila estática está cheia? Se a posição do fim for igual a max menos 1. Ou seja, se a posição do fim for igual à última posição. Se for, retorna 1. Se não for, você vai retornar 0. Aí não precisava fazer tudo isso aqui, porque essa parte aqui faz parte da lógica de inserção. Então, essas 2 linhas aqui não existem. Então, se for igual a max menos 1, retorna 1. Se não, retorna 0. Aí eu considerei o pseudocódigo. Tem um pessoal que colocou umas coisas que não tinha nada a ver, mas se tinha alguma ponta do código, ele ganhou um pouquinho da nota. Então, como aqui é essa parte que não precisava fazer, mas aqui está correto. Ó. Se o fim for igual a max menos 1, retorna 1. Se não, retorna 0. Sem essas 2 linhas aqui. Tranquilo? Então, o tipo de código que vai ser cobrado na prova é desse modelo.
é dessa forma. Ou é um if, um else, vai ser poucas linhas de código, não vai ter nada complexo. As operações de desfazer ou undo, que é o retornar, né, é o nosso famoso Ctrl+Z, são clássicas em aplicativos computacionais. A estrutura de dados que mais se adequa a essa implementação. Fila, registro ou união, pilha, grafo ou árvore. Então, quando você vê aqui, não tem nem muito pra onde fugir, né? A gente colocar pilha e fila ali, então é pilha. Ou seja, isso aí a gente fez, né? Foi o exemplo que a gente viu em sala de aula. Essa é uma questão que não podia errar. Então, sempre as últimas operações vai estar no topo. Se eu quiser desfazer alguma coisa, eu vou desfazer o que está no topo. Aqui tinha um trecho de código que você tinha que completar. Colocar, aqui até faltou eu verificar, porque aqui você pode digitar qualquer coisa. E aí eu coloquei algumas variações. Então, às vezes, alguém, por exemplo, digitou um null, às vezes com um L só, eu acho que ele não corrige automático. Eu tenho que passar verificando aqui, que aí, às vezes, se a pessoa errou na digitação, eu consigo dar nó. Mas que ele corrige de forma automática. Então, eu tenho que inicializar uma fila encadeada. Então, quando eu começo o início, o fim, que são os ponteiros de início, fim, ou seja, os sentinelas da minha estrutura fila, do meu T-fila, eu inicio com nulo. Aqui eu deixei sem nada, porque se eu preenchesse aqui com nulo, você ia saber que era nulo e não faz sentido, né? Ou seja, se o fim é nulo, o início também vai ser nulo. E aqui tinha que preencher. Beleza? Aí tinha algumas afirmações aqui, também é uma questão de concurso, aí você tinha que marcar qual que é a verdadeira. Lista é uma estrutura em que as operações de inserir, retirar e localizar não são definidas, ou seja, não são criadas. Isso aqui é falso, né? Então, a gente pensa uma lista, qualquer lista, a gente tem que ter operações básicas, que é de inserir, de remover e de inicializar. Localizar aí é opção, mas inserir e retirar é essencial. A gente tem que ter. Em uma implementação por meio de arranjos ou arrays são vetores, os itens da pilha são armazenados em posições contíguas na memória. Ou seja, isso é verdade. Quando eu estou trabalhando com a implementação baseada em vetor, os meus dados são armazenados de forma contígua na memória, ou seja, um na sequência do outro. A 3 aqui, uma pilha, uma lista linear em que todas as inserções retiradas são feitas em um único extremo. Verdadeiro. Então, vocês podem rever que essa questão de política de acesso de pilha e fila, ela bate toda hora. Então, você não pode confundir, não pode errar isso de jeito nenhum. Porque várias questões vão bater e vão perguntar a mesma coisa de maneiras diferentes. Uma fila é uma lista linear em que todas as inserções são realizadas em um extremo da lista e todas as retiradas são realizadas em outro. É verdadeiro. Então, pilha eu insiro e retiro numa única extremidade, e fila eu insiro em uma extremidade, que é o fim, e retiro em outra extremidade, que é o começo. Então, a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras, só a 1 que é errada. Então, aqui a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. E aí tinha uma questão do ENAD aqui, que essa é uma questão um pouquinho mais complexa. No desenvolvimento de um software que analisa as bases do DNA, representadas pelas letras A, C, G, T, utilizou a estrutura de dados pilha e fila. Então, considero que a gente tem uma sequência que representa a pilha, o topo é o elemento mais à esquerda. Então, sempre à esquerda é o topo. E se for uma fila, a frente ou o início dela vai ser mais à esquerda. Então, a gente pensar à esquerda vai ser o topo, a esquerda vai ser o início. É como se a gente tivesse... É o print nosso, da forma que ocorre mesmo. Então, analise o seguinte cenário. A sequência inicial ficou armazenada na seguinte ordem. Então, eu tenho a sequência inicial dessa maneira aqui. Vou copiá-la para o Excel para a gente poder simular. Então, aqui eu tenho a minha sequência inicial. A, G, T, C, A, G, T, P. Então, aqui a gente tem a nossa sequência inicial. E aí, depois, então aqui, ó. Aqui vai ser a parte mais à esquerda, é o topo ou é o meu início. Porque essa primeira estrutura aqui, eu não sei o que ela é. Se é uma pilha ou se é uma fila. O que eu sei é o quê? Que a porção mais à esquerda que está aqui, ou ela é o início, ou ela é o topo. Se for uma pilha, ela vai ser o topo. Se for uma fila, ela vai ser o início.
certo? E eu não sei o que ela é. Então, essa é a estrutura inicial. Eu não sei qual ela é. Cada elemento foi retirado da primeira estrutura e inserido na segunda. E ela ficou dessa maneira aqui, ó. Então, o que a gente consegue ver? Que tirando da primeira e inserindo na segunda, o que aconteceu? Ocorreu a inversão. Então, essa primeira estrutura, eu não sei o que é. Se eu vou tirar, seja pilha ou seja fila, qual que é o primeiro elemento que eu vou retirar? O A. E aonde que eu inseri o A aqui na estrutura? Ó, ele está lá no final. Então, aqui está o A, depois ele tirou o G e inseriu, depois ele tirou o T e inseriu, depois ele tirou o C, tirou o A e inseriu, tirou o T e T e T. O que aconteceu quando a gente pegou da primeira estrutura e inseriu na segunda estrutura? Então, eu tirei dessa primeira, o primeiro que eu tirei foi o A, e eu inseri ela na minha segunda estrutura. Então, o resultado da segunda é essa aqui. Então, se eu tirei os dados da primeira e inseri na segunda, esse elemento meu aqui, ó, é o topo. Esse primeiro elemento à esquerda é o topo ou o início. Se ocorreu a inversão, qual foi o último elemento que eu tirei aqui? Foi o T. E ele está onde? Ele está no começo. Se o último elemento que eu inseri, ele está no começo da estrutura, quer dizer que essa segunda estrutura é o quê? Ó, a primeira estrutura, eu não sei o que ela é. O que eu sei é o quê? Que o A aqui, que é o elemento mais à esquerda, ele é o topo ou o início. O que falou? Os elementos da primeira estrutura foram sendo retirados e inseridos na segunda. Então, o primeiro elemento que eu tirei da primeira estrutura foi o A. E o resultante, olha onde que ele está aqui, ó. Aí vai ser pilha, não é? Pilha, né? Ele está na base ou no fim. Então, o A, que foi o primeiro elemento que eu retirei, ele está na base ou no fim. E o T, que foi o último elemento que eu retirei dessa estrutura aqui, ele está onde? Ele está no topo ou no início. Então, a única estrutura que o último elemento que eu inseri, ele está no começo da estrutura é o quê? Pilha. É uma pilha isso aqui, né? Então, o primeiro eu não sei o que é. Por quê? Pode ser o topo ou o início falou que está à esquerda. Não tem como eu saber. Mas o segundo eu sei, porque falou que conforme eu fui retirando os elementos da primeira e eu inseri na segunda, o que aconteceu? Inverteu. Então, ó, o primeiro elemento que eu vou tirar, seja uma pilha ou seja uma fila, eu vou retirar do topo ou do início, certo? Então, o primeiro que eu retirei foi o A. O A está onde? Está lá no final da primeira estrutura, que aqui vai ser o quê? A base, ou a base de uma pilha, ou o fim da fila. E o último elemento que eu tinha na primeira estrutura, ele está no começo da segunda. Então, se o último elemento que eu peguei da primeira estrutura, ele está no começo da segunda estrutura, isso aqui só pode ser uma pilha. Ou seja, aqui eu tenho topo. E aí, depois, ele falou, finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura e inserido na terceira. E o que aconteceu quando eu tirei da segunda e coloquei na terceira? Ficou exatamente igual. Então, falar, eu peguei o T. Eu peguei o T, ele ficou exatamente aqui, no começo. Peguei o T aqui, que é o próximo, inseri, peguei o G, inseri, pegou o A, inseri, G, T, G, A. Então, o último elemento que eu tinha aqui, ó, o último elemento que eu tinha aqui, ele ficou aonde? Ele ficou na base ou no fim. Se o último elemento que eu tinha na segunda, se ele ficou, então ele ficou no fim, ele foi inserido numa fila. Porque o último elemento que eu tinha aqui, ó, eu peguei o topo, ele ficou, eu peguei o topo e inseri na estrutura. Então, aqui é o início. Ele foi o primeiro, ó. O topo eu removi, ele veio para o início. Peguei o T e fui inserindo. O último elemento, ele está lá na base ou no fim. Então, aqui ele vai estar no fim. Como a nossa estrutura ficou igual aqui, e o primeiro elemento que eu peguei da segunda estrutura, ele está no começo da segunda, isso aqui só pode ser o quê? O que a terceira estrutura é? Uma fila? É uma fila. Por que eu sei que é uma fila aqui, ó? Ó, eu estou pegando o elemento da segunda estrutura. Da segunda estrutura, é uma pilha. Então, eu estou pegando aqui do topo. Ou seja, da porção à esquerda.
E quando eu estou inserindo na terceira, ele está ficando aonde? Ou no começo ou no topo. Se o primeiro elemento que eu estou inserindo aqui, ele está ficando na porção à esquerda, que eu sei que a esquerda é o início ou o topo, logo, essa minha terceira estrutura, ela é uma fila. Então, eu não sei o que é a primeira, mas eu sei que porque a primeira pode ser tanto pilha quanto fila. Mas eu sei que a segunda é uma pilha e eu sei que a terceira é uma fila. Então, olhando as opções que a gente tem aqui, ó, eu sei que a segunda é uma pilha e a terceira é uma fila. E nenhuma das opções me dá. Ou seja, nesse problema, eu não tenho, com os dados, com as informações que eu tenho, eu não tenho como saber o que é a primeira. Mas eu tenho como certeza saber o que é a segunda e o que é a terceira. Então, eu tenho uma pilha e uma fila. Então, logo, eu vou ter pilha e fila. Ó, pilha, 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 e eu só tenho aqui a letra C, pilha e fila. Então, a primeira, ele está falando que é uma fila. Mas poderia ser uma pilha, sem problema nenhum. Então, basicamente, é o quê? Se eu tenho uma origem de dados, se eu passo da estrutura A para B, houve a inversão, a segunda estrutura é uma pilha. Se eu tenho uma estrutura A e passo para uma B, e os dados continuam na mesma sequência, eu passei para uma fila. Porque a gente está considerando que o topo é o elemento mais à esquerda, se for uma pilha. E se for uma fila, a frente dela é o elemento mais à esquerda. Então, a gente está considerando sempre a esquerda como o começo da estrutura, seja o topo ou seja o início. Beleza? Olha. Ô, Matheus, Oi. a revisão, igual você está vendo aí do que acertou, do que errou, não vai estar disponível para gente? Ah, não está aberto? Espera aí que eu já Tá vou ver dando também. Espera aí. não permitido aqui. Beleza. Espera aí. Vocês já conseguem acompanhar também juntos, hein? Eu tenho que fechar a data aqui. Tenta aí agora, dá um F5 aí, e aí tenta clicar em cima da tua nota para ver se vocês conseguem ver a revisão. Beleza, agora liberou aqui. Deu aí? Deu. Tá joia. Valeu. Pessoal, continuando aqui. Ô, Matheus, uma pergunta. Essa aqui que tem as que tem uma bolinha é o quê? Como? Essas que tá cor de abóbora? Você pode ter errado parcialmente. Verde acertou, amarelo errou. Se tiver mais de uma forma, você pode ganhar valores parciais dependendo da opção. Ah, beleza, que eu olhei. Tem duas que tá uma bolinha aqui. Eu falei, isso. Não. Ou você não marcou ela. Uai, na 18 eu marquei, mas tá uma bolinha. Tá certo. Olha do lado aqui, ó. Aonde que eu tô aqui, você consegue ver. Atingiu tanto de tanto. Olha a nota que você atingiu. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Igual você está vendo minha tela, né? Uhum. Tô. Olha quanto que você atingiu da nota. É só você olhar aí que você vai conseguir ver. Pessoal, só continuando aqui, ó. 30 de 30. Você acertou. Aí Certo. ela tá com aquela bolinha meio. Bolinha abóbora. Não, mas beleza. Pode deixar. Se acertou, beleza. Você tá com a nota. Beleza. Pessoal, a próxima aqui, ó, é basicamente igual. A 10 aqui, ó. Então, considerando os dados de entrada, aqui eu tenho um conjunto de dados, eles foram inseridos como entrada de uma fila. Então, eu tenho que esses dados aqui, ó, esses dados de entrada aqui, ó, 11, 12,
23, 14, 25, 50, 8, 18, 29, 10. A gente tem que esses dados que foram inseridos na fila. Ali já está falando no nosso problema já. Então, eu sei que isso aqui é uma fila. Beleza? Olha lá. Inserido na fila. Em seguida, retire cada elemento da fila e insira numa pilha. Mostre a pilha. Então, eu tenho que ver os dados da pilha. Depois, retire os dados da pilha e insira numa fila. Mostra a fila. Lembrando que aqui na representação está a mesma coisa. Ó. A parte à esquerda está o topo ou o início e a parte à direita aqui está o fim. Então, essa aqui é a parte inicial. Se eu for inserir numa pilha, qual elemento que tem que estar aqui, ó, no topo? Então, eu vou retirar da fila. O primeiro elemento que eu tirar da fila, que é o 11, ele vai aonde? A base da pilha, certo? Depois vai vir um 12, depois vai vir um 23, depois vai vir 14, depois vai vir um 25, depois vai vir um 50, 8, 18, 29, 10. Então, ó, se eu estou retirando os elementos da fila, logicamente, os elementos da fila são retirados do início. Então, o primeiro que eu tirei foi o 11, veio para a base da pilha. E assim eu fui retirando. O último que eu retirei da fila foi o 10, ele é o topo aqui, correto? Então, aqui, agora a gente tem a nossa pilha. Então, aqui é o começo, eu tenho a minha fila, aqui eu tenho a minha pilha. Em seguida, retirar, mostra a pilha. Mostra a pilha, é aqueles dados lá. Depois, retire os elementos da pilha e insira numa fila. Então, o próximo aqui ele tem que ser uma fila. Lembrando que o início ele está na parte à esquerda. Então, se eu vou retirar da pilha, o primeiro elemento a retirar é quem está no topo, que é o 10. E ele vai para o início. E depois vai 29. E acontece exatamente o que aconteceu com a outra questão lá. 23, 12, até que o último elemento, que aqui é a base da pilha, né? Ele vai vir aqui para o fim da fila. Ou seja, o último elemento que eu tirei, ele vai vir para o fim. E aqui eu tenho a minha fila. Então, eu tenho a minha fila, que ela começou com fila, que eles falaram, depois ela virou uma pilha, ou seja, inverteu, e depois eu passei com a fila que ela continuou na mesma ordem. Só que aqui era topo, e agora, logicamente, se eu for manipular, inserir ou remover, é diferente a política da pilha e da fila. Mostra a fila. Os resultados da pilha e fila são a pilha. Aí está falando que na hora que mostrou a pilha ali, ela ficou 10, 29, 18, ou tem aqui 11, 12, 23. Olha lá, ó. O resultado da pilha ficou assim, ó, 10, 29, 18, 8, 50. Beleza, ela ficou assim. A fila. Vamos ver a nossa fila aqui, como que a gente tem a nossa fila na sequência aqui. Então, a nossa primeira fila aqui que a gente tem no nosso conjunto de dados tá 11, 12. Ah, tá. A nossa fila na hora para mostrar aqui, porque a gente tem duas filas. Essa fila aqui, 11, 12, 23, é a que começou. Não é a que falou para mostrar, ó. Insira os dados. Insira os dados em uma fila. Em seguida, insira uma pilha. Mostra a pilha. E aqui a gente tem a pilha. Depois, insira na fila, a gente tem que mostrar a fila. Não é essa fila. A fila que a gente tem, que a gente pediu para mostrar aqui, ó, é 10, 29, 18, que é essa aqui. Então, a 1 está a pilha correta, a fila não é essa aqui, é a segunda fila, e depois está falando aqui que tem duas opções de pilha e fila, né? E aqui tem uma outra opção de pilha, que está igual à entrada, que também está incorreta. Então, as opções de pilha e fila, que é para a gente mostrar, mostra a pilha e mostra a fila, 1 é a pilha correta, e aqui o 3 é a nossa fila correta. Então, 1 e 3 está correta. E na 5 a gente tem uma afirmação aqui. A fila mostrada fica com os elementos em ordem invertida aos dados de entrada. Ó, na hora que eu falo mostra a fila que a gente tem resultante do processo, essa fila ela é invertida se considerando os nossos dados de entrada. Então, a 5 aqui ela está correta. Então, os dados da nossa fila ela ficou invertida. Então, quando a gente fala aqui, os resultantes pilha e fila ficam. Eu tenho duas opções de pilha
e 2 opções de fila. Aí você tinha que selecionar qual que é a opção de pilha correta e qual que é a opção de fila correta. Então, a gente tem a 1 é a correta, que é a nossa pilha. A gente tem a 3, que é a correta, que é a nossa fila. E a afirmação 5 aqui, ela está correta aqui, porque está falando que ficou invertido. Então, 1, 3 e 5, elas estão corretas. O conhecimento sobre estrutura de dados é fundamental para uma boa solução algorítmica. A estrutura conhecida como fila tem como característica a sua política de inserção e remoção é conhecido como LIFO, Last In, First Out. Aqui está falando de fila. Não, né? Sua política de inserção e remoção, Last In, First Out é de pilha, né? E aqui a gente está perguntando de fila. Não pode ser implementado utilizando uma lista encadeada ou ligada. Falso. A gente pode implementar, tanto baseado em estrutura estática como dinâmica. O próximo elemento removido é o que está na estrutura menos tempo. É o inverso também, né? Isso aqui seria uma pilha. Não pode ser implementado usando vetor. Falso. Pode. O próximo elemento a ser removido é o que está há mais tempo. Ou seja, quem está mais tempo, quem eu inseri primeiro é que vai ser removido. Uma fila é uma estrutura do tipo linear que, então, como falei, vai rebatendo as mesmas questões. A inserção de um elemento requer a remoção do outro, não tem nada a ver. As inserções e remoções são realizadas sempre no mesmo extremo, isso aqui é pilha. As inserções são realizadas em extremo e remoções em outro, verdadeiro. Reparem que essa mesma pergunta já foi feita umas 4 vezes diferente, de formas diferentes. A ordem de saída não corresponde à ordem de entrada, falso. Vai corresponder, porque sempre eu vou inserir no início, e esse cara que está no início é mais tempo que eu vou remover. Pode ser realizadas apenas inserções, também é falso. Uma pilha é uma estrutura de dados que permite inserção e remoção desses elementos por meio de regras pré-definidas. Para que as operações sejam realizadas, são utilizadas 2 funções, push e pop. Com base nessas informações, considerem que um programa que possui uma pilha P, inicialmente vazia, e que foram realizadas as seguintes operações. E depois desse tanto de push e pop aqui, eu tenho que mostrar a opção que apresenta o valor que está no topo e a soma dos elementos após as operações. Então, vou copiar as operações aqui só para a gente poder fazer aqui. Então, aqui eu tenho um tanto de push pop e aqui eu tenho a minha pilha. Então, na hora que eu dou push 10, inseriu 10. Depois push 15, inseriu 15. Depois push 3, inseriu 3. Push 50, inseriu 50. Pop. Aí o pop P, o que faz? Vai remover o elemento que está no topo. Removeu 50. Depois push 19, inseriu 19. Push 9, inseriu 9. Push 20, inseriu 20. Depois eu tenho pop e pop. Ou seja, pop removeu 20, pop removeu 19. Os elementos resultantes é o 19, 3, 15, 19, 10. Então o elemento que está no topo é o 19. Se a gente olhar aqui, só tem uma opção com 19 no topo. Então você já ia matar a charada aqui. Ou se a gente somar aqui, a soma dos elementos deu 47. Ou seja, 19 e 47. Deu para entender, Ronaldo, que você tinha perguntado dessa? Eu tinha perguntado aquela da lista de revisão. Essa aí, ela tá normal, só que a da lista, a número 15... Tem um push pop. Isso, aí que tá... Deixa eu explicar aqui. Eu pego nessa aqui, ó. Vamos pensar que a gente tem uma operação aqui, ó. Aqui, ó. Nessa última. Vamos alterar ela aqui, ó. A gente poderia dar um push... Tá assim, né? Um push no pop de P, né? Não tá assim? Deixa eu ver. Um push no pop. Tá push no pop, depois push, no pop, no pop. Quando você dá um push no pop, você vai pegar o retorno do pop. Eu vou só refazer isso aqui, ó. Olha lá, inseriu 10, inseriu 15, inseriu 3, inseriu 50... Aí depois deu um pop, só removeu. Depois deu um push no 19, deu um push no 9, deu um push no 20. Opa. Peraí que eu fiz aqui. Deu um push no 19, depois é 9. Fiz asterisco. Depois deu um push no 20. Aí depois deu um pop. 20.
Aí quando eu dou um push no pop, o que que acontece? Quando eu dou um pop, ele vai me retornar quem? Ele vai me retornar um 9. Só que Isso. esse 9 aqui que ele acabou de me retornar, resultado desse pop que está interno aqui, ó, eu já estou pegando o resultado do pop e passando ele comparando para o push. Aí o que Ele vai está acontecer? retirando e colocando. Ele vai estar saindo e agora ele está voltando. É isso, quando você dá um push no pop, você tira e retorna. Aí, tipo, se for o inverso, for o pop no push. Assim, pop. Isso. Tem um assim? Não é para ter, não, porque não dá para fazer operação. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Acho que você colocou lá no coisa. Ah, não tem, não. Eu Não, tô não tem. confundindo, né? Deixa eu ver. Deixa eu É, ver. a gente tá dando um push na nossa pilha com o resultado do pop, tá vendo? Não, eu tô vendo o código aqui. Não tem pop no push, é só push no pop. Quando você dá um push no pop, o pop você remove. Aí o que você acabou de remover, você pega de volta em série. Aí depois vai pegar e vai tirar de novo, porque aí no final vai dar um pop. O pop, assim, quando é só o pop, remove. Quando Uhum, push no pop, ele está removendo, o resultado dessa remoção ele está reinserindo. uhum. Só Certinho. Obrigado, Matheus. nada. Tem uma afirmação aqui sobre estruturas de dados são representados classicamente por TADs, tipo abstrato de dado. Então, a gente tem aquela definição de tipo abstrato de dado, que é um conjunto de dados bem formado, estruturado, e um conjunto de operações que são executadas sobre ela. Esse conjunto de operações, que a gente tem várias, mas tem 3 que são essenciais, que eu falei algumas vezes em sala, justamente por causa dessa questão. Então, a gente pode criar um conjunto de operações para tipos abstratos de dados, mas 3 são essenciais. E esses 3 é inicializar, que é a criação, inserir e remover. Inserir e remover, não é impressão, não. Esse aqui é errado. Definição, a gente tem a definição e as operações de inserção, remoção e inicialização. Impressão, mostrar os dados não é essencial. Então, o que eu preciso num tipo abstrato de dado é inserir, remover e inicializar. Inicializar é primeiro, né? Inicializar, inserir e remover. Mostrar os dados não é essencial para um tipo abstrato de dado. Vamos pegar o exemplo lá do problema do labirinto do rato. Vocês resolveram um problema complexo utilizando uma pilha. Eu precisei inicializar a minha pilha, as 2 pilhas que foram lá. Precisei inserir e remover. Mas em nenhum momento vocês printaram aquela pilha. Ou seja, o que é essencial em um tipo abstrato de dado é inserir, remover e inicializar. Esse processo de inicialização num tipo abstrato de dado, que é baseado em programação estruturada, a gente cria uma função específica para isso. Se for baseado em orientação a objeto, a gente coloca lá no construtor da classe e faz a inicialização. Mas isso é essencial. Então, o que a gente tem de essencial em um tipo abstrato de dado é inserir, remover e inicializar. Na alocação dinâmica, os nós de uma lista estão aleatoriamente dispostos na memória. Verdadeiro. Então, lembra? Quando é dinâmico, fica cada nó, que é o elemento básico da alocação dinâmica, ele está num espaço de memória diferente. Ao passo que, se for implementação baseada em vetor, eles estão contíguos na memória. Duas estruturas de dados básicas são pilha e fila. 2 comandos clássicos utilizados na estrutura do tipo pilha são, aí essa aí também era de graça, né? Push e pop. E aí tinha lá enqueue e pop, enqueue e dequeue. Mais uma vez, lembra que eu falei de nomenclatura? Você pode chamar de inserir e remover. Essa questão é uma questão lá de prova para analista de TI, uma prova de 2017, e você tem que saber a nomenclatura básica, então não tem como fugir. Não precisa se preocupar em decorar tanto, mas você tem que saber. Estruturas de dados mais uma de concurso que exige nomenclatura. Estruturas de base de dados são pilhas e fila, que são usadas para uma gama de aplicações. As filas, por exemplo, suportam alguns métodos essenciais, e agora está perguntando de fila, né? Então, ou seja, em enqueue, tá top, para ver o topo, pop é para pilha, push é para pilha. Então, operação essencial em enqueue, insere o elemento X no fim da fila. Está errado. Enqueue é de fila, mas não insere no fim. Desculpe, insere no fim, mas está falando que sobrepõe o último elemento. Não sobrepõe o último elemento. Então, a definição que enqueue é de pilha, ele vai inserir na fila, no fim da fila, só que ele não sobrepõe. E dequeue, que remove e retorna o elemento do começo da fila. Então, dequeue a gente remove sempre do começo da fila.
E um erro ocorrerá se a fila estiver vazia, que é a implementação que a gente viu que ocorre isso em C#, se a gente vai remover algo de uma estrutura que não tem nada. Então, a gente tem que fazer esse teste antes. Agora, a última aqui, diferenciar a passagem parâmetro por valor por referência. Então, falei algumas vezes que cai essa questão. Então, passagem parâmetro por valor, a gente passa uma cópia da variável. Qualquer alteração que seja feita dentro da função não reflete na variável original. Estou passando só o dado. Agora, passagem parâmetro por referência, eu estou passando um endereço de memória. Qualquer alteração que eu faço nessa estrutura dentro da função vai refletir na minha variável original. E também a gente utiliza passagem parâmetro por referência na alocação dinâmica, que quando eu peço para poder fazer a alocação dinâmica, ele vai alocar um espaço, vai retornar um endereço de memória para um ponteiro, que vai saber como chegar nessa área de memória alocada. Perfeito, aqui é a resposta. Joia, e acabou as questões aqui. Tranquilo, pessoal? A revisão? Para quem chegou depois, a revisão está gravada. Eu vou postar ela aqui no ambiente virtual. A gente vai fazer a nossa avaliação na segunda-feira. A avaliação vai seguir o mesmo modelo da pré-prova. Se surgiu alguma dúvida aí na hora de fazer a lista, na hora de fazer qualquer coisa, pode me mandar no e-mail, pode me chamar no WhatsApp aí. Às vezes, como eu falei, não dá para responder na hora, mas assim que possível eu respondo. Certinho? Pode ser, André, é uma boa alternativa. Às vezes acontece de repetir, sim, mas não é idêntico. Só alertando, que às vezes você bate o olho na questão e fala, igualzinho da pré-prova. Aí eu vou lá e mudo o valor de alguma coisa. Igual essa questãozinha que a gente acabou de fazer aqui, ó, dos push e pop, aí que você sabe que a resposta é 19,47, e aí eu só mudo um valor aqui, mudo a resposta da questão, e aí você erra lá. Então, só cuidado. Pode ter questões iguais, sim, mas às vezes tem pequena alteração. Uma que é verdadeira eu faço ficar falsa. Então, cuidado com isso. Não, Ronaldo, pode mandar mensagem qualquer hora durante o dia. Só não mandando depois das 11 da noite, que às vezes eu estou tentando dormir. Mas pode mandar a qualquer horário. Eu falei, às vezes eu só não consigo responder na hora. Mas aí depois eu mando um áudio, respondo. Se for alguma coisa que a gente precisar entrar no Meet, a gente entra, tira dúvida, não tem erro não. E tem a monitoria também tem a monitoria também. Amanhã, né? Das 18 às 19. Não, se mandar 2 da manhã, eu bloqueio. 2 da manhã não vale, não. Beleza, pessoal? Joia. Então, dei uma revisada no conteúdo, a lista é um bom norte, esse conteúdo que a gente viu é um bom norte, eu vou deixar salvo aí. Isso, a pré-prova valeu meio. E a prova a gente vai fazer valendo 2. Era 3, como a gente está nesse modelo EAD, então a gente reduziu a nota um pouco para tirar um peso um pouco da prova, e a gente deixa os trabalhinhos aí valendo a outra parte. Certinho? Pessoal, qualquer dúvida aí que eu falei, pode mandar aí. Ô, Matheus, os dois trabalhos valeu quanto mesmo? O do rato e o do... Todos os trabalhos a gente vai subir a nota aí. A gente tinha colocado acho que 2, a gente deve subir para 3 e avaliar mais também. Quanto tempo? A prova começa às 8h30 até às 11. Eu deixo ela aberta até às 11, para ficar mais tranquilo. Certo? O Andrew falou que estudar para a prova. É a lista, tem a lista de exercício, tem os conteúdos no ambiente virtual, Andrew, e esse conteúdo que a gente passou hoje. Então, vai recair em cima dessas partes que a gente viu até o momento, certo? Mas dá uma passada nas notas de aula e tem uma lista também de revisão, tá no ambiente virtual, ela vale bem a pena dar uma passada, que muita questão é dali. Certinho? Pessoal, amanhã tem a monitoria. Qualquer dúvida que eu falei, vocês podem postar e entrar em contato. Abraço, até mais, um salve aí para todo mundo. Bom final de semana. Boa noite. Salve, galera.